Será que tudo pode ser explicado pela ciência? Ou ainda existem forças que não compreendemos, mas que continuam agindo entre nós? Entre o que chamamos de fé e o que chamamos de ciência, existe um limiar que poucos conseguem atravessar. E a personagem do nosso vídeo de hoje viveu exatamente esse limite. No México, nos anos 70, uma mulher dizia operar corpos com as próprias mãos, uma simples faca de cozinha e o poder da sua mente. Suas cirurgias psíquicas, como ela mesma nomeava, eram acompanhadas por dezenas de pessoas, entre elas médicos, cientistas e pesquisadores. Alguns juram ter visto milagres, outros um mistério que a ciência nunca conseguiu explicar. Hoje, você vai conhecer a história de Bárbara Guerrero, mais conhecida como Patita, uma curandeira mexicana que desafiou médicos, cientistas e o próprio conceito de realidade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Casos X. O meu nome é Laís Rosa e no vídeo de hoje eu vou trazer um caso que me pediram muito nos comentários e eu tinha esquecido de trazer aqui no canal, sobre uma curandeira mexicana muito famosa que fazia coisas assim fora da curva. Então fica comigo até o final do vídeo, que é muito interessante esse caso. Não se esquece também de deixar um joinha, se inscrever e se quiserem também deixar casos aí nos comentários para eu trazer aqui no canal. Vai ser muito legal e vai ser um prazer poder trazer para vocês. Todas as fontes que eu usei para fazer esse roteiro eu vou deixar na descrição para vocês poderem dar uma olhada. Tem muita coisa interessante lá, incluindo o documentário sobre o Dr. Greenberg e até o próprio livro que ele escreveu sobre a Patita. Então é isso, gente. Bora pro vídeo. O México sempre foi uma terra cercada de mistério, um país onde a fé católica se mistura às crenças indígenas e os mortos são lembrados com flores, cores e música. Desde os tempos ancestrais, essa é uma nação moldada por símbolos, lendas e rituais, um lugar em que o invisível faz parte da vida cotidiana. Foi nesse cenário, entre o sagrado e o terreno, que nasceu Bárbara Guerrero, a mulher que o mundo conheceria como Patita. Ela veio ao mundo por volta do ano de 1900, na cidade de Parral, ao norte do país. Não se tem muitas informações sobre os pais da Bárbara, mas sabe-se que desde que ela era uma criança, eles notaram que ela tinha algo de especial. Segundo a sua neta, Lilian Ugalde, que relata sua história em entrevistas, desde que ela era uma criança, Bárbara era capaz de prever a morte das pessoas, muitas vezes apontando e dizendo quanto tempo essa pessoa tinha de vida. Ela fazia isso não apenas com pessoas conhecidas, mas também com vizinhos e pessoas aleatórias na rua, e isso muitas vezes era mal visto pelas pessoas. Afinal, quem quer que uma criança diga que você está morrendo, não é mesmo? Então aquilo era visto como um incômodo, tanto pelos pais da garota quanto pelas outras pessoas, mas o fato é que em alguns desses casos, essas pessoas supostamente morriam mesmo. Eu falo supostamente porque não dá pra saber, já que faz muito tempo, mas segundo a sua neta, essas pessoas morriam de fato. Além de que em algumas fontes eu também vi que ela ouvia vozes, porém essas vozes eram todas embaralhadas e ela não conseguia entender o que elas falavam, e esses fatos assustavam tanto os seus pais, que quando ela tinha 5 anos, eles a abandonaram em um circo com um homem chamado Charles. Não se tem muitas informações sobre esse Charles, apenas que ele era um afrodescendente que morava nesse circo e acolheu a Bárbara. E o Charles não só cuidou da Bárbara, como também a ensinou práticas ancestrais, como o uso de ervas medicinais, meditação e a cura pelas mãos. Ele a introduziu no que chamava de magia antiga, ensinando que através da meditação era possível acessar planos superiores de consciência, e foi assim que a Patita começou a compreender aquelas vozes que ela ouvia desde criança. A Bárbara nunca frequentou a escola, já que naquela época a educação era um privilégio da elite, e essa informação é importante porque mostra que ela não tinha conhecimento nenhum em anatomia ou medicina. Há também fontes que digam que ela curava animais do circo e que a sua primeira cirurgia teria sido aos 10 anos. Aí rola uma divergência de fontes, já que em outra fonte falam que foi aos 20 anos, então não tem como a gente saber a data certa que ela iniciou suas curas. Quando a Bárbara se torna adolescente, ela chega a lutar na Revolução Mexicana ao lado de Pancho Villa, um dos generais mais importantes do México. Depois do fim da Revolução, ela teria ido para a cidade do México, onde enfrentou dificuldades, e nesse período ela teria tido um filho
que se chamava Henrique. Eu vi em outras fontes também que diz que ela teve mais de um, porém o mais falado na imprensa mexicana é desse único filho Henrique. Não se tem mais informações de outros filhos dela. Nessa época, ela fazia o que podia para ganhar a vida, trabalhando como vendedora de bilhetes de loteria, como artista de rua e como cantora em um cabaré. Ali ela se distanciou do seu dom, se é assim que a gente pode chamar, mas não passou muito, ela não conseguiria ignorar o seu chamado, começando a atender no seu próprio apartamento, que mais tarde ficaria conhecido como Casa de las Brujas, não só pelo edifício se parecer com uma bruxa, com um chapéu, mas também por Patita ter morado naquele local, e até os dias de hoje, o apartamento que a Patita morou é um dos mais visitados do edifício. E as suas curas foram acontecendo, chegavam pacientes com sintomas mais diversos, desde uma simples dor no estômago até tumores cerebrais. Testemunhas relatam que antes de qualquer procedimento, ela parava na frente de um altar e entrava como se fosse numa espécie de transe. Nesse momento, ela incorporava o espírito que ela chamava carinhosamente de irmãozinho, a qual ela dava a identidade de Cuauhtémoc, o último imperador azteca. Ela dizia que esse espírito fazia cirurgias e o seu corpo era apenas uma ferramenta guiada por ele, e de fato, em entrevistas com testemunhas, muitas pessoas relatavam que ao supostamente ser possuída por Cuauhtémoc, a sua voz, personalidade e até o jeito de andar mudavam, e em suas consultas, como eu disse anteriormente, ela curava das mais diversas doenças, e na maioria das vezes ela usava apenas as ervas e a sua mão, porém, em situações mais graves, em casos de tumores, vértebras danificadas, ela abria os pacientes com uma faca de cozinha velha e afiada, identificava o órgão ou a parte doente, removia o mesmo e fazia orações para que aquele órgão voltasse a funcionar. Em seguida, ela colocava novamente dentro do paciente, e tudo isso sem usar qualquer tipo de anestesia ou esterilização, e para fechar o ferimento, ela usava suas próprias mãos, passando por cima do machucado, que se fechava instantaneamente sem deixar nenhuma cicatriz. Isso não sou eu que tá falando, tá, gente? São testemunhas. Muitas pessoas dizem que também ela chegava a materializar órgãos, e as pessoas falavam que durante essas cirurgias os pacientes não sentiam dor, porém eu fui ver nas fotos ali e parece que elas sentem dor sim, pelo menos elas estão com uma cara meio de dor nas fotos, e tudo isso na frente de várias pessoas que acompanhavam as suas cirurgias na sala da sua casa. A notícia de uma pessoa tão poderosa se espalhou automaticamente por todo o México, e com a sua fama crescendo, aumentava também o número de pessoas em busca de uma cura. Com o tempo, ela passou a atender todo tipo de gente, desde simples camponeses e pessoas mais humildes, até gente influente e importante, como celebridades, artistas e políticos, chegando a conhecer Margarita Lopes Portillo, irmã do então presidente da época, José Lopes Portillo, que governou do ano de 1976 até 1982. Margarita Lopes Portillo, que tinha grande interesse em temas esotéricos e espirituais, tornou-se uma das principais protetoras e incentivadoras da Patita. Seu apoio proporcionou à Patita acesso a círculos de poder e influência, e é por meio desse relacionamento que a curandeira teria realizado atendimentos dentro do próprio Palácio Presidencial de Los Pinos, e lá também ela teria conhecido uma figura muito importante que contaria sua história ao mundo: o psicólogo e neurofisiologista Jacob Zimberbal Weinberg, que era fascinado por fenômenos psíquicos cerebrais. Weinberg conta em seu livro que, ao conhecer Patita no Palácio de Los Pinos, automaticamente todas as aves do local começavam a cantar enquanto ela passava, uma experiência que ele achou estranha e fascinante. E ela então o convida a acompanhar as suas consultas. Além do fato de que o Dr. Weinberg desapareceu misteriosamente nos anos 90, eu tenho um vídeo só sobre ele aqui no canal, se você quiser se aprofundar mais na história dele. Por isso eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele por aqui, ok? Bom, mas o fato é que o Dr. Weinberg era um cientista sério,
e estudava esses fenômenos a fundo. Ele chegou a acompanhar a Patita em suas consultas durante mais ou menos 10 meses, chegando até mesmo a escrever alguns livros sobre ela e as suas experiências. Inclusive, um desses livros eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada, relatando que tudo que acontecia ali era de fato real. Ele nunca conseguiu desmascará-la como uma fraude, e ele tentou ativamente encontrar qualquer vestígio de charlatanismo. Só que, pelo contrário, as suas observações desafiaram toda a sua formação acadêmica. O Dr. Greenberg era um cientista rigoroso, e ele afirma que tudo que ele viu ia contra todos os princípios e conhecimentos que ele tinha sobre a realidade e a fisiologia cerebral. Vamos, eu sou científico, eu tenho laboratório, estudio a atividade cerebral, a fisiologia cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. A primeira consulta que o Dr. Greenberg acompanhou a Patita foi um choque total para ele. Ele conta no seu livro que observou uma mulher ser operada de um tumor no ventre com uma faca sendo introduzida para remover o órgão danificado e transplantar um órgão novo materializado por Patita. A experiência foi tão intensa que o Dr. Greenberg se viu à beira de desmaiar. O momento mais impactante para o cientista ocorreu quando ele se viu com as mãos sujas de sangue da operação, sentindo na pele o choque daquela realidade impossível. Completamente atordoado, o Greenberg saiu da casa para a rua porque ele não estava aguentando, sabendo que tinha testemunhado algo que contradizia toda a sua formação. E percebendo que a ferida da paciente havia se fechado instantaneamente, sem deixar rastros. O relato mais famoso do livro é um transplante de córtex cerebral em uma garota em estado vegetativo devido a uma overdose de anestesia. Greenberg testemunhou Patita e Cuauhtemoc utilizaram uma serra de encanador e uma faca para abrir o crânio da garota e remover parte da sua córtex cerebral. Em um ato de materialização instantânea, o irmãozinho introduziu um novo fragmento de córtex supostamente perfeito, fechando a incisão no crânio e no couro cabeludo, sem deixar cicatrizes ou rastros de infecção. A prova do sucesso, segundo o Dr. Greenberg, veio quando a menina, que não esboçava reação, começou a sorrir ao ouvir a voz de Cuauhtemoc, demonstrando que a vida e a consciência haviam sido restauradas por meio de um transplante que desafiava toda a lógica da medicina. Outro relato, um dos casos mais extraordinários, na minha opinião, envolvendo um médico cirurgião com um tumor no cérebro que o impossibilitava de realizar cirurgias, já que ele ficava com a mão tremendo. E diferente das outras operações com a faca, essa cura cerebral parecia ocorrer primariamente no plano da consciência. O paciente médico narrava passo a passo o procedimento que estava sendo realizado em seu cérebro, enquanto o irmãozinho guiava a intervenção com as mãos de Patita. E após o paciente declarar o fechamento do ferimento, o espírito garantiu que organicamente o problema estava resolvido, restando apenas o aspecto emocional. Esses são só alguns dos relatos contidos no livro Os Xamãs do México, volume 3, Patita. Eu coloquei aqui só os que mais me chamaram a atenção, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo separado, analisando o livro e contando mais esses relatos. Então deixa aí nos comentários se vocês querem esse vídeo. Outros estudiosos, como o psiquiatra Salvador Roquet, também analisaram a Patita, mas foi a dedicação sistemática e o rigor científico do Greenberg que resultaram na vasta documentação que temos hoje sobre a curandeira, tornando a única ponte entre a Patita e a ciência formal. E é impossível falar da Patita sem mergulhar no campo das controvérsias. Para a vasta maioria da comunidade científica e para os céticos, a história da Bárbara Guerreiro não passa de um elaborado show de charlatanismo. A principal teoria de fraude aponta para a argumentação de que os órgãos materializados eram, na verdade, órgãos de animais comprados em açougues e habilmente substituídos por debaixo dos panos ali que a Patita usava nas cirurgias. Além disso, a ausência de dor
e o fechamento instantâneo dos cortes poderiam ser explicados pela hipnose em massa e a sugestão psíquica, onde o paciente era convencido de que estava sendo curado. Para os críticos, a pesquisa do Dr. Greenberg, apesar do seu rigor científico, falha em apresentar a prova irrefutável, pois carece de filmagens completas e análises patológicas dos supostos transplantes, deixando a história da Patita para sempre na fronteira entre o milagre e a ilusão. Para além das cirurgias e das polêmicas, o verdadeiro legado da Patita reside na sua filosofia de vida. Ela vivia uma vida humilde, muitas vezes atendendo em troca de doações simbólicas. Ela não se via como uma curandeira, mas como um canal para o poder do Cuauhtémoc. Ensinava que a verdadeira cura vinha da conexão com o Pai e da crença na unidade do ser. Para ela, a doença era o resultado de um desalinhamento, um dano que precisava ser removido não apenas fisicamente, mas energeticamente. Toda essa filosofia mística indígena foi a faísca para a teoria sintérgica do Dr. Jacobo Greenberg. A Patita provou, na frente do cientista, que era possível manipular a matéria em um nível quântico, e para Greenberg ela estava acessando a latice, ou seja, o tecido fundamental da realidade, e nessa teoria dele, quem conseguisse acessar essa dimensão era capaz de fazer qualquer coisa, incluindo curar e manipular órgãos. Ao contrário do Dr. Greenberg, que desapareceu misteriosamente, o fim da Patita é historicamente registrado, mas ainda cercado por uma aura de tranquilidade e mistério. Bárbara Guerreiro faleceu em 29 de abril de 1979, na cidade do México, devido a uma parada cardiorrespiratória. Na época, ela tinha por volta dos 79 anos, e a sua morte marcou o fim das cirurgias psíquicas mais famosas do México. Após a sua morte, o seu filho Henrique Ugalde diz ter continuado o legado da sua mãe, canalizando o espírito do irmãozinho. Uma cineasta francesa chegou a fazer um documentário filmando uma de suas cirurgias, porém céticos apontam que claramente dá para se ver no vídeo que ele esconde o órgão de um animal embaixo da mão na hora da suposta incisão. E eu fui dar uma olhada e, gente, realmente parece uma farsa. Eu vou deixar o vídeo do documentário que tem disponível no YouTube para vocês irem lá e tirarem as suas próprias conclusões. Henrique Ugalde faleceu em 2012, mas o legado da curandeira é mantido por seus netos, cada um seguindo um caminho distinto. Mani Ugalde é o neto que afirma dar continuidade direta ao trabalho, alegando que a própria Patita se manifesta através dele para realizar suas curas. A sua atuação é pública, inclusive ele chegou a concorrer a cargos políticos no México. Sua irmã, Lilian Ugalde, que eu já citei aqui no vídeo, também atua no campo da cura, aparecendo frequentemente em podcasts e eventos para falar sobre a medicina ancestral e a sabedoria da avó. Já Israel Ugalde parece ter seguido um caminho mais acadêmico e científico dentro da cura, tornando-se um médico naturopata nos Estados Unidos. No fim, Patita não nos deixou uma resposta, ao meu ver, mas um desafio. Para a ciência, ela é uma fraude que a razão tenta desvendar, mas para Jacobo Greenberg, ela foi a prova de que a nossa mente pode moldar a realidade. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, deixar nos comentários mais algum caso legal que vocês queiram que eu traga aqui no canal. E é isso, então. Tchau, até mais!